No final de agosto de 2020, cerca de 500 soldados chineses tentaram cruzar o território indiano através do Himalaia, o que desencadeou um combate corpo a corpo que durou cerca de 3 horas. Não só o ataque falhou, como a Índia contra-atacou, e suas forças especiais capturaram um posto avançado chinês, nas colinas próximas. Mesmo antes, as tropas chinesas se moveram secretamente para o território do norte do Nepal, provavelmente com a bênção do governo nepalês. Esses dois incidentes recentes seguem-se à escaramuça massiva que ocorreu 3 meses antes, quando o exército chinês anexou 60 km² do território indiano em Ladakh. Mas então, por que tanta hostilidade no Himalaia? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Assim como nos mares, onde não se pode dividir de maneira equidistantes, alguns rios mudam de direção. Já lugares de grandes altitudes carecem de logística e supervisão, e o Himalaia é um destes lugares, e tem sido uma fonte constante de atrito entre a China e Índia, especialmente porque o lugar é intransponível. No entanto, esse fator não dissuadiu os dois de tentar, ou pelo menos evitar, que o outro domine o espaço de batalha. O Himalaia tem um valor estratégico, mas por razões discretas. Tecnicamente falando, China e Índia são vizinhos, mas de certa forma, eles não compartilham uma fronteira. Com mais de 50 montanhas de mais de 7 km de altura e um comprimento de 2.400 km de leste a oeste, os Himalaias separam esses gigantes asiáticos da mesma forma que um oceano faria. Atravessar o cerrado das montanhas é difícil, uma vez que as estradas são escassas e estão em condições precárias. Isso explica porque a Índia e a China preferem negociar entre si pelo mar. No entanto, a tragédia da política de grandes potências tem a ver com a incerteza de suas intenções. Quando um não sabe o que o oponente irá fazer, ele sempre deve presumir o pior. Como resultado, as grandes potências devem se preparar para o conflito. É um ciclo que sempre fomenta a suspeita e a hostilidade, como em um jogo de xadrez. Índia e China estão jogando este jogo no Himalaia por mais de 7 décadas. Em suas contra-reivindicações territoriais, funcionários de Nova Delhi e Pequim se acusam mutuamente de invadir seus territórios legítimos. Muito da disputa deriva da era colonial, quando os cartógrafos britânicos tentaram desenhar mapas da região e tentaram definir a fronteira entre a Índia britânica e o Império Qing. No entanto, o terreno do Himalaia provou ser difícil e os mapas que foram feitos eram imprecisos. A ironia é que nem os britânicos, nem os chineses, nem as nações do subcontinente indiano eram fisicamente presentes nessas regiões territorializadas de altitude elevada. Muitos dos limites dos mapas eram meramente acadêmicos. Não teve consequências reais, porque não havia forma de superar elementos geográficos. A tecnologia simplesmente não existia. Então, ignoraram as reivindicações cartográficas sobre a área e suas falhas. Somente em meados do século XX, quando a China, Índia e Paquistão insistiram nas afirmações de que eles herdaram de seus predecessores a delimitação de grandes alturas, isso se tornou uma questão de segurança nacional. Pequim e Nova Delhi passou as décadas seguintes tentando fazer valer suas reivindicações, às vezes com violência e às vezes com ciência. No entanto, mesmo com a tecnologia moderna, a delimitação continua difícil. As fronteiras marcadas tendem a mudar com as estações, tornando-se uma tarefa quase impossível traçar limites de forma duradoura. A única coisa que os políticos indianos e chineses podem fazer é militarizar a área, a fim de negar ao oponente uma vantagem física. Isso é o que a Índia e a China têm feito por mais de 7 décadas. Durante esse tempo, milhares de soldados morreram, enquanto o meio ambiente foi severamente danificado pelo aumento da atividade humana. Porém, em meados de junho de 2020, as tensões atingiram seu ponto de ebulição, quando a luta entre soldados chineses e indianos deixou mais de uma dúzia de soldados indianos mortos, outra dúzia de feridos graves e um número desconhecido de vítimas chinesas. A luta produziu as primeiras mortes ao longo da fronteira em alta altitude desde 1975. A forma como ocorreu foi perturbadora. Não houve tiro ou bombas. Era uma luta maciça, com punhos, paus e pedras, e a maioria dos soldados morreu quando caíram de um penhasco ou nos rios. O terreno extremo impediu os esforços de resgate, deixando os feridos expostos a temperaturas congelantes, causando ainda mais vítimas. Seria um eufemismo dizer que o combate em alta altitude é implacável. Os padrões climáticos podem ser imprevisíveis, as temperaturas são extremas e as poucas estradas existentes não são seguras. Mandar grandes colunas de forças militares para a área ou para o outro lado do Himalaia é quase impossível. Embora túneis e estradas caras possam ser construídas, vias geográficas em geral
não são largas o suficiente para permitir a passagem de suprimentos e para sustentar uma grande força militar, especialmente em tempos de conflito. Até as operações aéreas são dificultadas. As montanhas do Himalaia são tão íngremes que as comunicações inevitavelmente se perdem e inutiliza os helicópteros de reabastecimento. Mobilização em grande escala é, portanto, um pesadelo logístico. Em 1962, China e Índia lutaram brevemente no Tibete, mas as hostilidades não puderam ser sustentadas por mais de um mês, devido à falta de logística. A ausência de infraestrutura é um importante pacificador para a Índia e a China, uma vez que nenhum dos lados podem trazer poder de fogo substancial para a frente. Falta de estradas, pontes e túneis é uma forma de desaceleração. Essa é a chave para compreender o Himalaia, porque a maioria dos confrontos começam quando um lado tenta construir novas estradas ou túneis. A escaramuça de junho, por exemplo, começou quando a Índia tentou construir uma estrada no vale do rio Galwan. A China poderia ficar parada e assistir à mudança de estado, ou poderia reagir violentamente e expressar sua oposição, e ela optou por fazer a última. Então, por que tantos soldados tiveram que morrer em uma terra tão inóspita? As montanhas do Himalaia não hospedam assentamentos humanos. Não há corredores comerciais nas proximidades, e até mesmo as terras baixas não são cultiváveis. Porém, há um valor estratégico nessa terra aparentemente inóspita. Ao norte dos Himalaias se encontra o Tibete, um vasto planalto rico em água doce e fonte de muitos rios transnacionais. Quase metade da população mundial depende dos rios tibetanos, mas a população indiana não é chinesa. Quando a China retomou a área na década de 50, o líder do Tibete, o Dalai Lama, fugiu para a Índia, onde se refugiou. Até hoje, o Dalai Lama continua a simbolizar a independência tibetana, embora seja uma fonte de ansiedade para os políticos chineses. Embora o Tibete seja encontrado do outro lado do Himalaia indiano, se ele se tornar independente, as chances são de que o Tibete se aliará à Índia. Isso permitiria que as forças indianas se estabelecessem lá, e com o tempo, a Índia criaria um sistema de logística que permitiria que eles pressionassem o coração da China. É um cenário que hoje parece implausível. Em qualquer caso, Pequim não dê chance e vá para o Tibete, que tem um pretendente estrangeiro hostil como uma ameaça à China. Isso então explica a obsessão de Pequim em manter o Tibete como uma almofada contra a Índia. Um pouco ao sul do Himalaia existem mais dois países, o Nepal e o Butão. Ambas as nações estão localizadas em planaltos, e se a Índia algum dia ganhar o controle de qualquer um dos dois, ela então poderia reunir uma grande força militar e logística para ameaçar a Índia. O Nepal é de particular interesse porque é politicamente instável e tem um movimento maoísta que simpatiza com o governo de Pequim. A Índia não está tentando forçar o Nepal a entrar em seu rebanho, mas essa política falhou. Os legisladores nepaleses regentam a intromissão de Nova Delhi em seus assuntos. Resumindo, uma revolução política no Tibete, Nepal ou Butão pode mudar o equilíbrio entre a Índia e a China, enquanto que o Tibete pode ser armado contra a China, Nepal e Butão pode se voltar contra a Índia, e tanto os indianos quanto os chineses estão fuçando nessas regiões há décadas. A leste, em uma área conhecida como Doklam, há outro ponto de atrito. O Planalto Doklam domina um vale estratégico que abriga o corredor de Siliguri, que é uma estreita faixa de terra de cerca de 22 quilômetros que conecta as províncias nordeste da Índia com o resto do país. Se a China estabelecer instalações militares nas alturas do Himalaia, cada movimento indiano seria detectado de antemão. A Índia perderia o elemento surpresa e suas forças ficariam incapacitadas. Portanto, quem controlar Doklam terá a capacidade de defender ou atacar o corredor Siliguri, que poderia garantir ou destruir a integridade territorial do nordeste da China. É compreensível que legisladores de Nova Delhi não tolerem nenhuma ação para enfraquecer seu controle. Além das montanhas e dos corredores, o campo de batalha do Himalaia oferece um valor mais estratégico, distração. Cada vez que a China causa um incidente no Himalaia, a Índia move seus recursos do oceano para as montanhas. Em teoria, a Índia deveria ter sido uma potência marítima no Oceano Índico. O país está localizado próximo à rota marítima mais movimentada do mundo, hospeda dezenas de portos de águas profundas, realiza a maior parte de seus comércios por mar e herdou a experiência naval dos britânicos. Uma marinha indiana em alto mar poderia prejudicar seriamente os interesses da China, especialmente porque muito do comércio chinês flui diretamente através do subcontinente indiano. Como já falamos, as ilhas Andaman e Nicobar poderiam fechar a passagem do Estreito de Malaca e estrangular
estrangular a economia chinesa. No entanto, nada disso aconteceu ainda. O que aconteceu foi exatamente o oposto. É a China que está expandindo sua marinha de alto mar e desenvolvendo uma rede de portos ao longo do Oceano Índico. O problema é que toda vez que há um incidente na fronteira do Paquistão ou China, a Índia tem que mover seus recursos constantemente entre seu exército, sua força aérea e sua marinha. O resultado é que a marinha indiana não tem recebido o atendimento que precisa. O orçamento naval caiu de 18% em 2012 para 15% do orçamento militar atual. Então, cada vez que Pequim estende ajuda econômica ou militar para o Paquistão ou produz uma escaramuça no Himalaia, ela busca manter a atenção de Nova Delhi em suas capacidades terrestres. Isso permite que os chineses desenvolvam livremente seu colar de pérolas no Oceano Índico. Em igualdade de condições, o Himalaia é um lugar onde a Índia e a China declaram mutuamente sua intransigência. É um lugar onde se pode ganhar apoio político apelando para o sentimento nacionalista. Um lugar onde os líderes militares influentes podem permanecer preocupados com outros assuntos além da política. A boa notícia é que o terreno do Himalaia é tão remoto e isolado que pode sustentar uma luta entre duas potências nucleares. A logística é inexistente e nenhuma das partes permitirá que a outra construa a infraestrutura necessária. Portanto, não há lugar para uma escalada, além de incursões de entrada e saída, e enquanto não forem construídas tais instalações, podemos nos consolar com o fato de que é improvável que se materializem grandes hostilidades em um futuro próximo. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.